Ponta Delgada, cidade plana, com uma estrutura retangular com um comprimento de cerca de 3 km. Desenvolve-se paralelamente à baía natural sobre a qual se debruça, adaptando-se às inflexões e acidentes da costa, numa amálgama de estilos, concepções artísticas e urbanísticas que caracterizam uma cidade com 500 anos de existência. Onde domina o branco das fachadas e o negro da pedra basáltica a bordejar as portas e as janelas. Ponta Delgada, assim designada pelos povoadores na primeira metade do século XV, foi transformada em vila em 1507 e levada à cidade a 2 de abril de 1546, no reinado de Dom João III. Outrora solitário ermo, saudoso lugar e pobre aldeia, como escreveu Gaspar Frutuoso, o primeiro historiador da Macaronésia no século XVI, Ponta Delgada, hoje, possui uma população de quase 50 mil habitantes. Se nos nossos dias constituem apenas um monumento decorativo recordando a memória da cidade, as portas da cidade não deixam, porém, de constituir um elemento indispensável da arquitetura da Baixa Citadina. Foram construídas ao fundo do Cais Velho, ao lado da Alfândega Velha, em 1783, substituindo as antigas arcadas ali existentes desde os primórdios da cidade. Sobrevivendo à fúria modernista dos finais do século XIX, assim como à construção da Avenida Marginal no século XX, as portas da cidade encontram-se hoje na Praça Gonçalo Velho, homenageando aquele cuja tradição aponta como o descobridor dos Açores. A poucos metros de distância, a Igreja de São Sebastião, padroeiro da ilha, ergue-se pela promessa da Câmara e do povo para a erradicação da peste que graçava na vila desde 1523. A data do início da construção do templo não recebe a unanimidade dos historiadores, que a situam entre 1527 e 1531. Na frontaria principal, no alto do templo, encontra-se o feixe de 5 setas realizado em pedra regional, transformado em símbolo da cidade. No alto da portaria encontram-se o escudo com as armas nacionais, a coroa real e o escudo com as setas de São Sebastião. Toda a estrutura insere-se no programa construtivo do gótico medicante português, apesar de nos aspectos decorativos, sobretudo no exterior, apresentar marcas do estilo manuelino. A Igreja Matriz foi sofrendo várias alterações ao longo dos tempos para responder às mudanças do gosto. Um vitral, colunas cobertas de gesso pintado e uma torre sineira sobre o eirado para colocar um relógio. A própria escadaria existente no lado sul do edifício só foi construída em 1899. Mais à frente encontramos o edifício do atual Auditório Municipal, antigo Convento da Graça. Sabemos da existência de frades gracianos na ilha de São Miguel desde o início do século XVII. Mas as obras deste convento só começaram em 1618, prolongando-se pelos 60 anos seguintes.
extinto convento albergou o primeiro Liceu Nacional da cidade, fundado em 1853, que se conservou nas suas instalações até 1921. Também a Biblioteca Pública da cidade foi instalada em 1845, aí permanecendo até quase aos nossos dias. No Alto da Mãe de Deus, primitivamente existia um pequeno forte, mas hoje encontra-se a pequena ermida que, embora tivesse sido construída na primeira metade do século XVI, foi reconstruída 2 séculos mais tarde, já ao gosto setecentista. A ermida foi demolida em 1917 para a instalação de uma bateria de defesa costeira, sendo, porém, posteriormente reconstruída segundo a mesma planta. Durante a Segunda Guerra, o Alto da Mãe de Deus voltou a desempenhar um papel estratégico para as forças de defesa localizadas na ilha. Seguindo a Rua da Mãe de Deus, no sentido poente, chegamos ao Museu Carlos Machado, que se encontra no antigo convento de Santo André, fundado em 1567 e adquirido pela Junta Geral nos inícios do século XX, para aí colocar as valiosas coleções de pintura, escultura, etnografia micaelense, zoologia e geologia. A maioria dessas coleções faziam parte do designado Museu Açoriano, criado em 1880 no Liceu Nacional pelo Dr. Carlos Maria Gomes Machado, seu diretor. Ao lado do antigo convento de Santo André encontra-se o recolhimento de Santa Bárbara, construído por volta de 1662, contíguo à ermida de Santa Bárbara, construída no início do século XVIII. O recolhimento para donzelas chegou a recolher 49 religiosas de hábito branco, dando obediência aos frades de Santo Agostinho. A Igreja de Todos os Santos, antigo colégio dos jesuítas, começou a ser construída a 1 de novembro de 1592. A 1 de novembro de 1625, porém, os jesuítas iniciavam a construção de uma nova igreja com o frontispício levantado contra a primitiva fachada. Em 1666 ainda decorriam as obras. A igreja é a demonstração mais fulgurante da aptidão artística dos nossos antigos mestres, patente no aperfeiçoamento técnico, imagens, alfaias e ornamentações. O Jardim Anter de Quental, pequeno espaço bucólico, deve o seu nome ao busto de Anter de Quental, idealizado desde 1901 e finalmente concretizado pelo escultor micaelense Ernesto Canto da Maia, em 1942. Embora a conclusão da obra date de 1991, já sob a responsabilidade do escultor Domingos Soares Branco. Os jardins Jácome Correia, José do Canto e António Borges, desenhados ao gosto do jardim romântico, com suas espécies botânicas variadas, encerram em vegetação e beleza os outrora limítrofes norte da cidade.
No grande impulso de construção religiosa nos séculos XVI e XVII na ilha de São Miguel, o convento de Nossa Senhora da Conceição, hoje sede do governo regional, depois de ter sido a sede do governo civil, foi o último mosteiro religioso a ser edificado. As obras decorreram entre 1664 e 1671. Em frente, nos antigos passos dos Condes da Ribeira, encontra-se o Palácio da Fonte Bela, construído em 1833. O imponente edifício foi vendido pela família em 1921 à Junta Geral, por um valor simbólico, para aí se instalar o antigo Liceu Nacional, hoje Escola Antero de Quental, em homenagem ao poeta micaelense. Seguindo o nosso roteiro, chegamos à capela do convento de Nossa Senhora da Esperança, cuja construção foi iniciada pelo capitão donatário Rui Gonçalves da Câmara, tendo sido concluída no tempo da sua viúva, Dona Filipa Coutinho, com o apoio da fidalguia e do povo. No dia 23 de abril de 1540, na tarde do domingo de Páscoa, entravam 7 freiras de clausura provenientes de Val de Cabaços, trazendo a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, escultura italiana da primeira metade do século XVI. Esta imagem tinha sido oferecida pelo Papa Paulo III às 2 irmãs idas a Roma solicitar-lhe bula para a criação de um mosteiro no lugar da Caloura. Ao lado do convento encontra-se a igreja de São José. Sonhada pelos frades franciscanos, cuja fundação do seu convento data de 1525, as obras da igreja do extinto convento só se iniciaram em 1709, como se assinala na fachada do edifício, terminado em 1714. A igreja de São José é o maior e mais rico templo da ilha. Anexa à igreja encontra-se a capela da Ordem Terceira e a ermida de Nossa Senhora das Dores. Passando pelo Forte de São Brás, recordamos os frequentes ataques dos corsários nos mares dos Açores, durante a primeira metade do século XVI, o que aconselhou à preparação da defesa de Ponta Delgada. A planta do sítio foi levantada em 1551, tendo começado a construção da fortaleza em 1553. Manuel Machado, mestre de obras da casa de Dom João III, foi o responsável pelo projeto e pelas obras. Do Castelo de São Brás entramos na Avenida Infantão Henrique, aberta sobre o Porto. O Porto, reivindicação maior dos micaelenses ao longo de gerações, começou finalmente a ser construído em 1861 para abrigar os numerosos barcos da Rota da Laranja. Laranja que financiou a sua construção. As obras só terminaram, contudo, em pleno século XX. Hoje, a construção do Porto de Pesca e a modernização do Porto de Ponta Delgada trazem uma nova vida ao litoral citadino, que com as suas inúmeras esplanadas e hotéis convida os locais e os forasteiros a contemplarem o mar, mas também a Serra de Água de Pau, majestosa nos seus verdes, que caracterizam a ilha de São Miguel, a Ilha Verde. A Calheta de Pero de Teive, atualmente parque de estacionamento, enquanto não surge a ambicionada decisão quanto ao aproveitamento do seu espaço, foi até há poucos anos um pitoresco porto de pesca, imortalizado na tela de mestre Domingos Rebelo, datada de 1938. Hoje, a baía aterrada abre-se à moderna marina, engalanada com os seus numerosos veleiros
e à Marginal, que se prolonga até ao Ilhéu de São Roque. A norte, a Avenida Dom João III, símbolo da modernidade da cidade, que apostava em blocos de apartamentos nos finais dos anos 60 do século passado, prolonga-se numa avenida recentemente aberta, onde uma fonte luminosa traduz de novo a vontade de modernizar a cidade.